Que a paz do Senhor Jesus possa estar inundando os nossos corações. Nós vamos ler um texto que está lá em João 6, do 30 ao 40. Diz assim: Então eles disseram: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Apesar do milagre de Caná, os judeus ainda pediam sinais a Jesus. Não criam nele. Como convencer alguém contra sua própria vontade? Assim como também não confiaram em Deus no deserto, não acreditando que a provisão era diária, depois de tudo de sobrenatural que Deus fez àquele povo. Depois não creram que Jesus era o pão da vida que desceu dos céus para lhes dar vida em abundância. Não entendiam que a origem do pão não era terrena. Moisés, nem homem algum pode fazer descer do céu pão algum, somente Deus. Na nova aliança, o pão é eterno. Jesus, apesar de ter nascido de mulher, era e sempre será eterno. Em João 1,14, diz que o Verbo se fez carne. Jesus veio em carne para revelar aos homens o amor e a glória do Pai. A natureza desse pão não é filosófica. A filosofia não satisfaz a alma do homem. O conhecimento da verdade só pode vir de Jesus. Cristo é a verdade. Jesus é o pão da vida, aquele que tem o verdadeiro alimento, aquele que diariamente desce do céu através do Espírito Santo para nos alimentar, nos dar vida, pois sem alimento morremos. Mas quem pode se alimentar desse pão? Duas palavras apenas dão ao faminto o direito de comer desse pão. Está lá em João 6,35. Jesus disse: Vem e crer. Duas palavras. Vem e crê. Ninguém vive sem alimentar o corpo, do mesmo modo que ninguém vive eternamente sem se alimentar espiritualmente, sem se alimentar de Jesus. Quando entrou o pecado no mundo por causa da desobediência e rebeldia de Adão e Eva, eles tiveram vergonha de sua nudez diante de Deus. E nudez representa vulnerabilidade, significa estar exposto. Então, eles quiseram, por eles mesmos, se cobrir usando folhas de uma árvore, mas não conseguiram.
ficar dessa forma cobertos. Deus, apesar da sua ira por eles terem desobedecido, em sua infinita misericórdia, os cobriu com pele de um animal. Mas para retirar a pele de um animal, ele teve que matar esse animal para finalmente Adão e Eva poderem estar cobertos. Deus nos diz através da sua palavra que o salário do pecado é a morte. E sangue é vida. Então, para apagar a morte que o pecado gera, é necessário o sangue que gera vida. Por isso, antes da vinda de Jesus, todos os anos as pessoas levavam um animal para o sacerdote para que fossem sacrificados, para que seus pecados fossem removidos. E aí eles pecavam de novo. Aí, de novo, todo ano, eles iam ao sacerdote com o animal. Mas Deus providenciou Jesus, o Cordeiro perfeito, para que, através do seu sangue, todos aqueles que o aceitassem pudessem ter vida, e vida em abundância, vida eterna. O sangue representa vida em plenitude. O vinho que representa o sangue derramado de Jesus também simboliza a alegria. E somente Jesus pode nos dar plenitude de alegria. Jesus é suficiente para nos fazer pessoas plenas e inteiras. Bastou um pecado, o pecado da desobediência, para que Adão e Eva e toda a terra fossem amaldiçoados. Mas Jesus se fez sacrifício e pecador para cada um de nós. A carne dele foi rasgada, o pão que desceu do céu foi moído por causa das nossas transgressões. Por que vamos à igreja? Claro, para ouvir a palavra, para louvar, para termos comunhão uns com os outros. Mas a razão principal de irmos à igreja deveria ser a de estarmos juntos para esperar pelo arrebatamento do Senhor Jesus. Foi assim que aconteceu com a igreja composta de 120 pessoas há mais de 2000 anos atrás. Eles estavam reunidos à espera da promessa de Jesus. Eles, juntos, em oração, esperaram pela descida do Espírito Santo. A igreja primitiva acordava dizendo Maranata. O que significa essa palavra? Traduzimos, ora vem, Senhor Jesus, mas no literal, essa palavra significa Jesus, estou te esperando. Em Lucas 22, 15, 16, a Bíblia conta que Jesus tomou aquela ceia com seus discípulos, sabendo que iria ser a última ceia até que ele voltasse para nos buscar. Nós deveríamos tomar cada ceia como se fosse a última, antes da volta de Jesus, antes do arrebatamento. Essa deveria ser a nossa esperança, que na próxima ceia já fosse no reino de Deus face a face com Ele. Todos os dias, na igreja primitiva, havia uma expectativa da volta de Jesus. E por causa dessa expectativa, a igreja era santa, havia temor, comunhão, amor. A esperança da volta de Jesus enchia tanto o coração deles que não havia espaço para o pecado, para o egoísmo, para o individualismo e nem para nenhum tipo de comodismo e apatia espiritual. Por isso é que a igreja primitiva era santa e cheia de poder para curar, e os sinais e maravilhas os acompanhavam. Ananias e Safira foram fulminados porque não havia espaço para eles numa igreja santa e poderosa. Satanás não pode impedir que você esteja na igreja, mas ele vai fazer de tudo para tirar a sua vigilância. Vai fazer de tudo para lhe distrair com seduções carnais. Porque muitos de nós
não clamamos pela volta de Jesus? Porque há muitos que estão distraídos demais com os prazeres da carne, com os prazeres que esse mundo oferece. Então, tenham a esperança de ver cumprida a promessa de Jesus em relação à sua volta. Esse tem que ser o nosso foco. Não percamos o foco. Jesus vai voltar para aqueles que dizem a cada manhã: volta, Senhor Jesus, porque eu estou lhe esperando. E eu desejo ardentemente a sua volta. O véu do santuário foi rasgado quando Jesus, naquela cruz, grita: está consumado. Está consumado, está pago. Eu paguei o pecado por toda a humanidade. E o véu representa a carne dele que foi rasgada. Em Hebreus 10, de 19 a 24, a palavra diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Jesus nasceu para inaugurar o reino de Deus e a nova e eterna aliança. Estamos no mês de dezembro, o mês que a gente comemora o nascimento de Jesus. E a gente tem que estar ligado no motivo pela qual Jesus nasceu. Ele veio inaugurar esse reino, ele veio nos inserir nesse reino. A nova aliança nos propõe um novo caminho de santidade, de amor ao próximo, através do corpo de Jesus que foi moído, através do seu sangue que foi todo derramado. A minha oração por mim e por você é que possamos ser gratos ao Pai por esse pão que desceu dos céus, para se revelar a nós como pão que alimenta, e por esse vinho que simboliza o sangue de Jesus perfeito, aquele sangue que nos lava, simbolizando também a plenitude de alegria que seu nascimento trouxe a todos que o recebem como suficiente Senhor. A minha oração por mim e por você é que possamos ser conhecidos pelo mundo, por amarmos uns aos outros, por perdoarmos uns aos outros, por termos comunhão uns com os outros, aprendendo com Jesus a amar como ele nos amou. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.